Uma boa noite a todos, um feliz sábado, sejam todos bem-vindos a essa celebração na nossa igreja. É com muito prazer que a Igreja Adventista os recebe, a nós que estamos aqui presentes e a todos que nos assistem pela internet. O profeta Isaías, inspirado por Deus, diz o seguinte no capítulo 12: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Por favor, aqueles que puderem se ajoelhar diante da presença de Deus, para que a gente possa orar a Ele. Querido Deus, em primeiro lugar, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor, para celebrar a Santa Ceia, Senhor. A celebração que nos reconcilia contigo, Senhor Deus. Não somos merecedores de nada, Senhor. Somos fracos e pecadores neste mundo, mas cremos, Senhor, que nesta noite o Senhor irá nos lavar com o sangue do Cordeiro. Seremos purificados, Senhor. Seremos rebatizados e sairemos daqui, Senhor, limpo novamente dos nossos pecados, para recomeçarmos uma vida, Senhor, novamente ao teu lado, imaculada e pura, Senhor Deus. O Senhor prometeu que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria no meio deles. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui neste momento. Senhor Deus, escuta as nossas súplicas, Senhor. Perdoa-nos e nos dá, Senhor, a tua companhia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças pra lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Com Jesus já não vivo eu, Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu me entrego cada dia àquela cruz. Minhas mãos estão gravadas para sempre na cruz, onde encontrei libertação.
vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Olá, boa noite. Um feliz sábado a todos vocês. Que alegria podemos estar juntos aqui na casa de Deus. Eu quero lembrar a vocês de que hoje nós estamos comemorando a ceia do Senhor, mas nós não vamos ter intervalo para o lava-pés. Assim, se você vai tomar a ceia e ainda não lavou os pés, procure os diáconos ali fora para fazer os preparativos, porque logo depois da mensagem bíblica, nós vamos servir os símbolos da ceia a todos, vamos participar juntos desse símbolo. Eu tenho um pedido muito especial a fazer a vocês hoje. O IAN, colégio onde eu trabalho, ali na Bahia, vem passando por um período de uma transformação muito positiva. E um dos responsáveis por essas mudanças e o desenvolvimento da escola é o diretor administrativo, professor Elton Oliveira, e essa tarde ele faleceu num acidente de carro ali na BR-101. O carro capotou e ele foi tirado fora do carro. Então, assim, o colégio está num estado de comoção muito grande. Membro da minha igreja, eu deveria estar ali. A família está muito chocada com isso. E eu queria pedir a vocês todos que orassem pela família, para que Deus possa confortá-los. A morte, ela é muito brutal para a nossa vida, para a nossa experiência. Mas uma morte dessa por acidente, ela sempre é mais pesada, é muito brusca para a gente. Então, se você me permitir, eu gostaria de ter uma palavra de oração com você agora. Pode ser? Vamos inclinar a fronte e orar ao Senhor. Querido Deus,
nós estamos muito felizes por estar aqui na tua casa hoje. Nem todos podem estar aqui conosco, há muita gente acompanhando pela internet, mas nós estamos felizes com a companhia deles aqui conosco também. É um sábado, para nós, segundo a tua visão, segundo a tua palavra, o sábado já começou e a gente corre muito na sexta-feira, mas quando entram as horas do sábado, nós descansamos nos teus braços e como são revigorantes para nós esses momentos sabáticos, Senhor. Por isso nós te louvamos por tudo. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. É a última noite da nossa semana de oração e certamente sentimos a tua mão e o teu Espírito atuando na vida de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo em que comemoramos a ceia, comemoramos o sábado, comemoramos a vitória em Cristo, nós também nos condoemos com a família do Elton, pelo seu falecimento, por esse acidente tão estranho, tão brutal. E eu quero pedir, por favor, que o Senhor conforte toda a família dele, Senhor. Sua esposa passa por um momento muito difícil, os filhos deste casal, os demais membros da família, a comunidade ali do IAN, onde ele servia. Meu Deus, por favor, coloque a tua mão e ampara-nos nessa hora, porque só o Senhor pode nos aliviar a dor. Nós estamos abrindo a Bíblia agora para estudar a tua palavra. A Bíblia é um livro comum, que não tem poder intrínseco, mas quando o teu Espírito Santo a usa, ela fala a nós do teu amor. Por isso, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós agora. Nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Mas antes de ler o texto aqui, eu queria perguntar para você se você conhece algum povo no mundo mais apaixonado por carro do que o brasileiro. Eu não conheço. Já vi lugares que a turma não liga muito para carro, já vi lugares que a turma cuida um pouco mais do carro, mas cuidar do carro igual o brasileiro, eu nunca vi. Estados Unidos, o povo tem garagem para guardar tranqueira, mas o carro fica do lado de fora. O americano não liga muito para carro. O carro é um bem de consumo. A gente cuida melhor do liquidificador do que eles do carro. Eu já vi carro de todo jeito lá, queimado, pintura queimada, torrada. Já vi o insufilme, eles colocam na Flórida porque é muito quente. O sujeito compra o kit do insufilme no supermercado, ele mesmo cola assim, ele vem assim, do jeito que colou, fica lá, cheio de bolha de ar, torto. Outro dia eu vi um carro, estava a janela assim, e o filme colado assim, ó. Do jeito que caiu, ficou lá, não tem problema, mas o brasileiro não. Ixi. O brasileiro larga a família a pé, mas não põe o carro na chuva. Ele pode não ter tempo de dar banho no cachorro, ele pode não ter tempo de cuidar, de fazer escova no cabelo da mulher, mas ele vai lavar o carro, vai desinfetar, vai dar uma polida nele, deixar tudo caprichado. As propagandas da Rede Ipiranga exploram muito essa paixão do brasileiro por carro, né? Eu estava com 17 anos de idade, era office boy, no escritório de contabilidade, andava de bicicleta 15, 20 quilômetros por dia, ficava na fila do banco girando pastinha assim, ganhava um salário mínimo numa época que no Brasil o salário para ser mínimo ainda tinha que andar muito. O meu irmão tinha 15 anos de idade, eu ia fazer 18, ele ia fazer 16, ele era office boy em outro escritório de contabilidade e também ganhava salário mínimo. Como todo bom brasileiro, a gente sonhava em ter o nosso carro. Eu queria ter meu carro, ele queria ter o dele, e um dia apareceu um carro lá que a gente falou assim, olha, se nós dois nos ajuntarmos, nos unimos, se nós unirmos o nosso salário mínimo, a gente compra esse carro. Adivinha que carro era? Lógico, um Fusca. Não podia ser outro.
Eu achei o Fusca bege, lindo. Quando nós compramos o carro, descobri no documento que ele era branco. Estava bege de queimada a pintura de sol. Quando eu peguei o carro, achei que fosse carro de corrida, porque ele tinha pneu slick, assim, lisinho. Depois eu descobri que não era pneu de corrida slick, era que estava careca mesmo. O motor de partida não funcionava, tinha que dar tranco para empurrar. Então, como eu era o mais velho, eu dirigia o carro, meu irmão, como era o mais novo, empurrava o carro para funcionar. A gente tinha que andar sempre em dois, por duas razões. Primeiro, porque a porta do lado do carona não parava fechada. Nenhuma das duas portas parava fechada. Quando eu fazia a curva para a direita, eu já vinha puxando a minha porta de volta. Mas quando eu fazia a curva para a esquerda, se ele não estivesse lá, abria a porta do lado de lá, eu tinha que parar o carro para fechar a porta. Até que depois eu descobri que era só amarrar uma cordinha e puxar a porta de volta. Mas eu precisava dele, principalmente nos dias de chuva. Porque como o limpador de para-brisa não funcionava, a gente amarrou uma cordinha de cada lado. Então eu puxava de um lado, ele puxava do outro. Então, os dois assim, sincronizados, ó, funcionava que era uma beleza o limpador de para-brisa do carro. Esse era o nosso carro, a gente era apaixonado por ele. Eu posso falar mal do meu carro quanto quiser, mas você não fale mal dele. É o meu carro, eu vou partir em defesa dele. Foi com esse carro que nós fizemos um evangelismo num bairro de Taubaté chamado Gurilândia. E foi esse carro que nos permitiu iniciar uma igreja que hoje lá é sede de distrito. E conversando com ele, eu não sabia, eles estavam lá um dia no aniversário da igreja, e o nome da gente está na história da igreja lá, como um dos fundadores ali. Mas, por fim, o carro não funcionava nem empurrando mais, a gente vendeu para alguém pela metade do preço que comprou, e o sujeito foi com um guincho lá retirar o carro de casa. Aí depois eu e meu irmão nos formamos em teologia, e o meu pai deu um carro para cada um. E aí o carro era melhor que o carro que meu pai deu, né? Meu pai já estava numa fase melhor da vida dele. Foi melhor, foi bem legal. O carro que meu pai deu para o meu irmão andou um pouquinho, ele queria um carro da Volks, comprou um Gol. Um carro que estava com 4 anos de uso. Estava bom o carro, bonito, novinho, muito cuidadoso. Meu pai levou aquele carro na oficina da Volkswagen, na autorizada. E lá na autorizada eles fizeram uma avaliação no carro inteirinho e disseram para o meu pai, olha, o carro está muito bom. O motor dele não presta, mas o carro em si está perfeito. Se você conseguir negociar com o dono, abaixa o preço do carro, põe o motor novo, você vai ter um bom carro por muito tempo. Foi isso que meu pai fez. Negociou, comprou o carro, já levou direto para a autorizada, comprou um motor novo, mandou instalar o motor, entregou para o meu irmão e falou, bom, agora você está bem com o carro aí para começar a tua vida. Meu irmão saiu feliz da vida com o carrinho novo dele. Acontece que uns 6 meses depois, 6 meses não, um pouco mais, quase um ano, que meu irmão estava com o carro. Um dia meu irmão chegou na garagem do prédio para pegar o carro e viu que tinha umas bolhazinhas na lateral do carro, na porta do carro. Meu irmão levou num funileiro, é funileiro que fala aqui? Tem lugar que é lanterneiro, né? Chapeiro, funileiro. Levou num funileiro, falou, escuta, olha, esse carro tem umas bolhazinhas. O funileiro olhou e falou assim, pastor, isso aqui é ferrugem. Como ferrugem? Não, ele está com ferrugem. E dá para lixar isso aqui, pintar? Ele falou, olha, pastor, tem várias bolhas aqui, o melhor é trocar a porta. Meu irmão falou, olha, eu não estou sem dinheiro para trocar a porta. Ele falou assim, não, mas o senhor não tem seguro? Ele falou, tenho, mas o seguro do meu carro não cobre ferrugem, né? Ele falou, não tem problema não, pastor. É só, o senhor deixa o carro comigo, eu bato o carro, eu faço o BO. E o seguro paga a porta. Ele falou, não, isso não está certo, deixa assim. Na hora que eu tiver dinheiro, eu troco a porta desse carro. Só que as bolhas foram aumentando, em quantidade e em tamanho. E meu irmão foi ficando muito chateado com aquilo. E da porta começou a aparecer bolha em outros lugares do carro. E um dia, quando meu irmão chegou na garagem do apartamento para pegar o carro, tinha um buraco na porta do carro. Ele ficou tão magoado, tão frustrado, que aquela irritação assim, que
coisa ruim. Quando ele fez assim, que coisa ruim, a perna dele entrou dentro da porta do carro. Abriu um rombo desse tamanho, assim. Aí ele voltou no funileiro, e aí veio à tona a verdade do que tinha acontecido. O antigo dono daquele carro era engenheiro naval. Ele trabalhava no porto em Santos. E o carro ficava tomando maresia dia e noite, e ele era muito relaxado com o carro. Um brasileiro que é uma exceção, era muito relaxado. O carro estava inteirinho podre de maré descer. Tinha buracos enormes assim de ferrugem, o carro estava todinho podre. Mas o carro era novo, 4 anos, ele precisava vender o carro, ele queria vender o carro. Ele levou num trambiqueiro, não era um funileiro, trambiqueiro. O sujeito pegou fita crepe, colou fita crepe por cima de todos os buracos, passou massa plástica, esperou a massa secar, lixou tudo aquilo e pintou por fora. O carro ficou lindo. Ó, chique no último. Novinho o carro. Tão novinho que a concessionária disse que o carro estava muito bom. Bonito por fora, podre por dentro. Jesus disse que existe uma classe de pessoas desse jeito. Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados. Gente que passa uma maquiagem do lado de fora, mas por dentro está tudo podre. Nós não gostamos de mexer com nossas feridas. Nós não gostamos de mexer com os nossos defeitos. Mas quando a gente tem um problema, a melhor coisa que você pode fazer é tratar esse problema. Não adianta tentar disfarçar. Não adianta fazer de conta que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Davi tinha um problema muito grave. Esse texto de 2 Samuel, capítulo 11, diz que Davi estava em casa. Os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais, o exército dele, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Verso 2, uma tarde Davi se levantou da cama, foi passear no terraço, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher, e disseram, é Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o hitita. Onde estava Urias? Na guerra, lutando por Davi. Davi mandou que trouxessem Batseba. Davi se deitou com ela. Depois ela voltou para casa. Verso 5, a mulher engravidou, mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Davi cometeu todos os tipos de adultério. Você conhece essa história aqui? A gente gosta de brincar com o pecado. O ser humano tem uma terrível atração pelo perigo. Quando eu contei daquele toboágua, tem um monte de gente que não sabia onde é o toboágua para ir lá. A gente paga para passar medo. Uma vez nós fomos para Fortaleza, fomos andar de buggy. A Stephanie era pequenininha. Stephanie, acho que tinha o quê? 1 ano de idade. 1 ano e meio. Simone sentou com a Stephanie no banco da frente. Eu sentei atrás na parte alta com a filmadora para filmar o passeio. O bugueiro olhou para a gente e disse assim, com emoção, sem emoção. A gente nem pensou, já respondeu logo, com emoção, para quê? Do jeito que ele saiu com o bug, a Stephanie fez assim, ó. 1 ano e meio, menina. Falei, pronto, matei minha filha do coração. 20 minutos dando pirueta e cambalhota naquelas dunas. Filmei nada, saiu tudo assim, ó. Blá, blá, blá. 20 minutos depois, quando ele parou o bug, a Stephanie... Foi bom, tá viva ainda.
A gente adora o perigo. A gente não quer pecar. Eu ponho no meu coração que eu vou fazer coisa boa, mas sabe qual é o problema? Eu digo assim, até aqui não é pecado. Eu não posso cair, na beiradinha ainda é tentação. Então a gente fica andando na beiradinha. Davi viu Batseba. Quem era aquela mulher? Uma mulher bonita, mas uma mulher casada. Não tem problema, eu não vou fazer nada de errado. Eu só quero ficar um pouco perto dela. Sentir o cheiro dela. É assim que a gente vive, rodeando o pecado. Quando percebeu, já tinha adulterado, Batseba já estava grávida. Marido na guerra, não tinha contato com mulher nenhuma, essa era a lei. A mulher sozinha em casa parecia grávida. Prova de adultério. Qual era a condenação para a mulher pega em adultério? Apedrejamento. Quem decretava essa pena? O rei. Por isso ela foi cobrar dele. E aí, Davi? Teu filho está aqui dentro, você vai mandar matar? Davi teve uma ideia. Mandou chamar Urias. Deu uma festa para Urias. Urias não entendeu nada. Deu presente para Urias. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se de repente começarem a tratar muito bem você, desconfia, viu? Começar a te dar presente, dar festa para você. Não tem almoço de graça, não. Urias foi embora. Pensou assim, se eu for para casa, eu não vou aguentar ficar perto da minha mulher, ela é bonita. Eu não posso trair a confiança do rei, eu não posso trair a confiança de Joabe, eu não posso trair a confiança dos outros soldados que estão na guerra, eles não têm direito a estar com mulher, eu também não tenho. Eu estou na guerra ainda, dormiu na casa da guarda, não foi para casa. Davi ficou angustiado, como assim ele não foi para casa? O plano de Davi era perfeito, ele vai para casa, ele faz sexo com a mulher dele, a mulher agora está grávida, ele vai achar que o filho é dele, está tudo resolvido. Mas não deu certo o plano. Davi deu outra festa para ele, deu mais presente. Cuidado quando começarem a tratar muito bem você. Você não entende por que estão te tratando tão bem assim, o rei dando festa para mim, ele não conseguia entender por quê. E Davi mandou servir vinho para ele. Dá vinho, ó. Pega aquele suco de uva velho que já fermentou e soca no copo do homem. Urias estava grogue, bêbado. Não foi para casa. Davi mandou matar Urias. Escreveu uma mensagem para Joabe, põe ele na primeira linha de frente. Na linha de combate mais dura. E quando o exército for atacado, manda o exército recuar. Para que Urias seja morto. Davi selou a carta, entregou na mão de Urias e disse assim, entrega essa carta para o general. Urias não fazia ideia que nas mãos dele estava a sentença de morte dele. Urias ficou imaginando assim, eu nunca mais quero ser soldado. Daqui para frente só quero ser mensageiro. Mensageiro é bem tratado demais. Olha tudo que eu ganhei do rei só para levar uma cartinha. Mal fazia ele a ideia do que estava nas mãos dele. Para matar Urias, morreram muitos outros soldados junto. O exército de Israel perdeu aquela batalha. Não perdeu a guerra, perdeu aquela batalha. Joabe mandou uma mensagem para Davi, dizendo, olha, diga para Davi que nós perdemos muitos homens. E que dentre eles morreu o servo dele, Urias. Pronto, Davi entendeu que estava tudo resolvido. A pobre coitada da viúva, essa era a visão que todo mundo tinha de Batseba. Urias foi para casa, Urias traiu a confiança do rei, ninguém sabia do que tinha acontecido. Urias ficou com a esposa, a mulher engravidou, ele voltou para a guerra pensando na mulher, por isso que os soldados não tinham contato com mulher.
morreu na batalha, a pobrezinha ficou viúva, e o rei, tão bonzinho, adotou aquela viúva, casou com ela. E olha, você precisa ver como nosso rei é maravilhoso, precisa ver como ele olha para o filho de Urias, parece que é filho do rei. Lindo por fora, podre por dentro. Quando nós morávamos em Taubaté, eu era pequeno, tinha uns 5 anos de idade. Meu pai tinha um monte de garrafão de água, garrafão de vidro, para pegar água. De vez em quando a gente ia para uma fonte lá na estrada de Tremembé e meu pai ficava lá com os garrafão, gluc, 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 enchendo um por um de água. Aqueles garrafões de 5 litros, uma trança de palha ao redor dele, não sei se o senhor Taídes lembra desses garrafões ainda. Meu pai tinha um jeito bonito assim, ele pegava um garrafão, deixava em cima da pia, o que estava em uso, ele pegava pela alça do garrafão, deitava no braço assim, levantava o braço e jogava água no copo. Eu achava lindo aquilo, mas a gente era pequeno, não tinha condições de fazer aquilo. A gente, criança, botava o copo dentro da pia e deitava e jogava o garrafão. Um dia, alguém lá em casa, eu não sei quem foi pegar água, garrafão pesado, molhado, escorregou da mão, brrr, caiu dentro da pia, quebrou o garrafão e quebrou a pia, aquelas pias de louça, quebrou tudo. Aquele dia eu descobri que mulher adora quando quebra alguma coisa, porque ela vai ganhar coisa nova na cozinha. Se o fogão pegar fogo, nossa, que maravilha, ela sai feliz da vida. Bem, o fogão pegou fogo. Não deu outro. Meu pai mandou trocar a pia, botou uma pia maior, mais moderna, mais bonita. E o pedreiro olhou para ele e falou, seu João, e essa pia velha, o que eu faço com ela? Põe lá no quintal, depois eu vejo o que eu vou fazer com ela. Encostou a pia no muro. Quando ele encostou a pia no muro, minha mãe ficou mais feliz ainda. Porque ela viu um atalho. Tinha uma senhora que ajudava minha mãe a cuidar da roupa. E ela morava na casa que dava de fundos com a nossa casa. Então, toda vez para falar com ela, minha mãe tinha que dar a volta no quarteirão para sair na casa dela. Quando a minha mãe viu a pia encostada no muro, ela viu o atalho, subiu na pia, deu no quintal da casa da mulher que lavava a roupa. E por cima do muro ia trouxa de roupa suja, vinha trouxa de roupa limpa, era trouxa para todo lado lá. Eu, pequeno, 5 anos de idade, virei para minha mãe e disse assim, mãe, posso subir na pia? Não. Por que não? Porque você é criança. Mãe, mas você sobe na pia. Mas você não pode, você é pequeno. Eu falei, mas você também é pequena. Ela falou, não, você é menor do que eu. Você não vai subir na pia. Eu falei, mãe, mas o que tem do outro lado do muro? Você sobe tanto naquela pia? Falou, não tem nada. Eu falei, como não tem nada? Você vive subindo naquela pia. Falou, não, só tem uma casa. Eu falei, agora há pouco não tinha nada, agora já tem uma casa. Você percebe como adulto fala com criança sem pensar no que está falando? Mãe, eu quero subir naquela pia. Você está proibido de subir na pia. Aquele dia eu descobri, quando os pais dizem, você está proibido de fazer alguma coisa, as crianças entendem assim, não faça agora. Crianças, tampem o ouvido, não ouçam isso daqui. Quando os pais falam, não faça, não é para fazer. Mas eu não entendi, não era para fazer. Eu entendi, não faça agora. Eu esperei muito tempo. Até que finalmente, depois de vários dias, não tinha ninguém no quintal. Éramos só eu e a pia. A pia me chamava. Paulo, querido, estamos só nós dois. Enfim, sós. Eu olhei assim para ter certeza que não tinha mais ninguém mesmo. Meus irmãos brincando dentro de casa. A minha mãe cuidando do almoço. Fui lá para o fundo do quintal. Olhei para a pia e falei, chegou o nosso dia, amor. Me estiquei todo para subir na pia. Finalmente consegui subir. Fui me esticando, olhei do outro lado do muro. De fato, só tinha uma casa. Aquele dia eu descobri que o pecado é muito sem graça. O pecado cria muita fantasia na cabeça da gente, mas não vale a pena. Desci da pia, sem ter feito nada na vida. Só que quando eu desci da pia, a minha outra perna ficou travada em cima. E a hora que eu puxei a perna, a pia veio junto. Se fosse menina, teria corrido.
Mas menino, a reação é segurar. É lógico que eu não segurei. Naquele dia eu fiz uma outra descoberta. O osso é branco. Porque do jeito que ela bateu na canela aqui, abriu um rombo desse tamanho. Mas é enorme. E o pior, eu não podia gritar. Eu estava fazendo coisa errada. Olhava assim, aquele buraco na perna. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia muito legal. Tinha um cantinho do quintal de casa, onde meu pai guardava o botijão de gás de reserva. Ele só ia lá cada 2, 3 meses quando acabava o gás. Eu fui para lá, sentei em cima do bujão e fiquei chorando quietinho. Falei, vou esperar um pouquinho parar de doer, parar de sangrar. Depois eu ponho um band-aid e ninguém nem vai perceber. Um rombo desse tamanho aqui. E eu achei que eu ia colocar um band-aid e ninguém ia perceber. Não é assim que estava Davi? Com um rombo na alma, achando que ele colocava um band-aid e ninguém ia perceber tudo que ele fez. Não é assim que você veio para cá hoje? Não é assim que você tem levado a sua vida? Com os buracos, as feridas na alma, sem deixar ninguém mexer. E você diz assim, não, eu passo um pouquinho de tinta. Eu ponho um band-aid por cima, ninguém nem enxerga isso daqui. Filho, mas eu tenho uma notícia para você. Deus não deixa as suas feridas paradas. Você fala, pastor, mas o senhor não entendeu. Eu não quero que mexa nas minhas feridas. Não, filho, é você que não entendeu. Deus não veio cutucar a sua ferida. Deus veio curar a sua ferida. O profeta Natan procurou Davi. E disse, Davi, eu estou com um problema. Tem um senhor muito pobrezinho, que a única coisa que ele tem na vida é uma única ovelhinha. E o vizinho dele é muito rico. Tem um rebanho enorme de ovelhas. Mas esse vizinho rico recebeu amigos e parentes e queria dar um banquete para eles e ficou com dó das suas ovelhas. E mandou os seus servos roubarem aquela única ovelhinha do pobrezinho e matou aquela ovelhinha e serviu o banquete para os seus convidados. Davi ficou enfurecido. Davi olhou para Natan e disse assim, Natan, me diga agora quem é esse homem que eu vou mandar matar esse homem. Rei, esse homem é o Senhor. Por baixo desse band-aid tem uma ferida muito grande que precisa ser curada. Dá uma olhadinha em Salmo capítulo 32, por favor. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32 retrata a experiência de um homem que foi curado por Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu não sei se você consegue entender isso daqui. No nosso idioma, pecado é pecado. Mas para os judeus, na língua hebraica, existem tipos diferentes de pecado. Há palavras diferentes para cada tipo de pecado.
Um tipo é o pecado consciente. Eu sei que isso está errado e eu vou em frente e faço uma bobagem na minha vida. O outro pecado é o pecado por engano. É o chatarra, é errar o alvo. É eu olhar e falar assim, eu vou fazer isso aqui de bom e de repente eu faço isso aqui de ruim. O outro tipo de pecado são aqueles pecados pequenos, que a gente não tem nem consciência, mas que eles precisam ser espiados na vida da gente. Aqui aparece como iniquidade, como pecado, e depois aparece de novo como iniquidade. São palavras diferentes para tipos diferentes de pecados. Sabe qual é a realidade? Sabe por que Davi menciona essas 3 palavras diferentes? Porque Davi havia cometido todos os tipos de pecado. Mas aí ele continua dizendo assim: enquanto me calei, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso aqui é muito forte, é muito pesado. A Nova Versão Internacional diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, porque de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre mim. As minhas forças se esgotaram, como em tempo de seca. Na Almeida diz assim: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Filho, a gente quer fazer de conta que não tem problema. A gente quer fazer de conta que está tudo certo, mas não está certo. A ferida está comendo por dentro. Uma vez eu caí da bicicleta, lá em Taubaté. Eu nasci em São Paulo, mas não adianta, minha adolescência foi toda em Taubaté. Minha mãe me levou no hospital, eu estava todo ralado. O médico olhou, examinou, tirou radiografia, disse que estava tudo bem, não tinha nada quebrado, tinha bastante feridas. Aí olhou para a enfermeira e disse assim: enfermeira, apenas faça asepsia nele. Eu achei tão linda essa palavra. Asepsia, fiquei todo orgulhoso. Minha mãe olhou para mim e falou: e aí, filho? Eu falei: mãe, vamos fazer asepsia. Eu não fazia ideia do que era asepsia. A enfermeira olhou para mim e disse assim: mocinho, venha comigo. Sim, senhora, vamos fazer asepsia. E enchi o peito, fui junto com ela. De repente ela parou na frente de uma pia, pegou uma pedra de sabão e uma escova. Eu falei: que é isso? Asepsia. Eu falei: mas assim, com bucha e sabão? Eu falei: tem que limpar essa ferida. Eu falei: o que é asepsia? Ele falou: tem que lavar a ferida. Eu falei: não, você não vai lavar assim com bucha. Ele falou: menino, dá uma olhadinha, está cheio de areia aí dentro. Se deixar isso desse jeito, vai infeccionar e vai inflamar, isso vai ficar terrível. Eu falei: não, eu não quero asepsia. Filho, se não limpar as feridas da sua alma, isso vai inflamar, vai feder, vai jorrar pus. E quanto mais você fugir desse assunto, pior ele fica. A asepsia de Deus é como o tratamento do dentista. Assusta, mas não dói. O barulhinho assusta, mas não dói. Deus trata com carinho. Deus trata com cuidado. A única coisa que eu e você precisamos é ter a humildade de reconhecer que precisamos da asepsia do Senhor. Outros reis, quando tiveram seus problemas descobertos, mandaram matar o profeta. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi se humilhou diante do Senhor. Olhou para Natã e disse: eu pequei. O que o Senhor fizer, está certo. Davi foi curado por Deus.
Sabe o que ele diz aqui no Salmo 32? Verso 5. Então reconheci diante do Senhor o meu pecado. Não encobri as minhas culpas. Disse eu, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi menciona as 3 palavras de novo, porque ele confessou o seu pecado a Deus, ele contou tudo para Deus. Ele se humilhou diante do Senhor, ele reconheceu toda a sua culpa. Deus mudou a vida de Davi. Filho, sabe o que é que nós viemos fazer aqui hoje? Asepsia. Viemos lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Sabe como é que Deus age comigo e com você? Como um pai de amor, que não tem sossego enquanto não cura as feridas dos seus filhos. Você acha que eu fiquei abandonado naquele cantinho, sentado num bujão de gás sangrando? A minha mãe ouviu o meu silêncio. Você sabia que as mães ouvem o silêncio dos filhos? Eu nunca imaginei isso. A minha mãe estava lá cozinhando, e ela ouvia o barulho dos meus irmãos brincando. E ela cozinhando, ela percebeu que naquele barulho faltava um. Minha mãe ficou apavorada, largou a panela, largou o fogão, e saiu pela casa me procurando até me encontrar naquele cantinho. Um buraco enorme na perna, uma poça de sangue no chão. Ela não falou nada. Tirou forças de onde não tem, porque minha mãe é pequenininha assim. Me pegou no colo e correu comigo para o hospital. Os médicos limparam a ferida, deram alguns pontos para não aumentar o rasgo, mas não tinha mais o que fazer. Está tudo massacrado ali. Eu lembro da linha suspensa, solta. Levou meses para cicatrizar. Mas sarou. A marca que eu carrego na minha perna é uma eterna lembrança da minha ingenuidade e do amor da minha mãe por mim. As marcas que eu e você carregamos na alma devem ser uma eterna lembrança da nossa ingenuidade, da nossa fragilidade longe do Senhor, mas do seu amor regenerador, restaurador por mim e por você. Eu quero convidar você agora a fazer asepsia das suas feridas, a ter os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. Eu quero convidar você hoje a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Buscar outras fontes, tentei fazer o que eu quis, sem saber que ao meu lado estava a fonte eterna, que me satisfaz. Ó Pai querido, abriga
teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Tão só eu estive, sem lar, sem amigos, tentei um abrigo encontrar, mas Jesus, pão da vida, que alimenta e abriga, e hoje eu sei onde posso morar. Ó Pai querido, abriga teus filhos na rocha eterna de amor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Dá-nos da fonte que vem lá do monte, do pão que é Jesus o Senhor. Nós queremos convidar a todos a acompanharem conosco a leitura do capítulo 53 do livro de Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Na opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra
dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas era o Eterno que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados e tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados.
Nós queremos convidar os diáconos que vão servir para que se aproximem, por favor. Antes da leitura, nós vamos servir o pão e o vinho. Você segura os dois. Então vamos orar pelo pão. Vamos comer o pão juntos. Depois vamos orar pelo vinho e vamos tomar o vinho juntos, tá bom? Todos aqueles que forem participar da ceia, por favor, coloquem-se em pé. À medida com que forem recebendo dos diáconos, poderão se assentar e aguardar até que todos sejam servidos, e então nós vamos vamos participar juntos em cada momento. É muito importante que você seja servido diretamente da mão do diácono, não um simbolismo nisso daqui. Então não pegue para outra pessoa, cada um seja servido pelo diácono. Aos poucos vamos sendo servidos e você se assenta com cuidado e aguarda até que todos sejam servidos. Obrigado.
porque eu recebi do Senhor o ensino que passei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Enquanto nós aqui da frente nos ajoelhamos, vocês podem permanecer da forma que estamos, que oraremos para a bênção do pão. Nosso Deus e nosso Pai, estamos de joelhos dobrados na Tua presença para Te agradecer pelo privilégio que nos concedes de mais uma vez participarmos destes símbolos. Em especial, ó Pai, queremos Te pedir a bênção sobre este pão, que simboliza o Teu corpo moído na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Que ao tomarmos este pão, possamos ser fortificados, alimentados e assim, Senhor, possamos ter força e vigor para melhor Te servir. Amém. Te pedimos estas bênçãos em Teu nome. Amém. Todos foram servidos? Alguém que por acaso não foi servido? Jesus disse assim: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Esse é um momento de grande alegria e gratidão ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você. Vamos juntos comer deste pão. Amém, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Do mesmo modo, vocês podem permanecer como estão. Nós aqui na frente vamos ajoelhar para orarmos pelo vinho. Pai eterno, Deus grandioso e maravilhoso, ajoelhamos na Tua presença, Senhor, agradecidos pelo Teu amor e pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Abra, querido Pai, agora os nossos olhos, para que possamos ver, Senhor Deus, contemplar a dor, o sofrimento de Teu Filho, o Teu sangue caindo sobre a cruz, para que possamos, querido Pai, assim de olhos abertos, vermos também a Sua vitória, e a vitória do Teu povo, e a nossa salvação. Ao tomar deste suco da uva, que simboliza, ó Deus, apenas o simbolismo do sangue que o Senhor derramou na cruz, mas nós o fazemos, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor determinou, que nós o façamos até que o Senhor venha. Mas nós queremos Te pedir, querido Pai, venha logo. Queremos tomar
esse suco. Queremos participar desta cerimônia contigo nos céus. Pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações e que agora, Senhor, possamos ser inteiramente lavados nossos pecados e o nosso coração, para viver uma vida ao teu lado, seguindo as tuas pesadas, porque nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus tomou o cálice, ele disse assim: este é o cálice da nova aliança. Ontem eu mencionei para vocês que a aliança não é o anel, a aliança é o voto, é o pacto. Chegou a hora de renovarmos o nosso pacto com o Senhor. Pacto de amor, pacto de fidelidade, pacto de salvação. Chegou a hora de lavarmos os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Tomemos juntos deste cálice. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Aqui em Mateus capítulo 26, a partir do verso 29, a Bíblia diz que Jesus, após tomar a ceia com os discípulos, olhou para eles e disse assim: eu digo a vocês, que de agora em diante não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Toda vez que eu tomo a Santa Ceia, eu penso no céu. Toda vez que eu termino uma ceia, eu desejo a volta de Jesus. E eu fico imaginando assim: por que não agora, Senhor? Para mim, a hora ideal de Jesus voltar é agora. Acabei de lavar os meus pecados no sangue do Cordeiro. Isso aqui é uma hora melhor do que essa daqui. Todo mundo limpinho, com a etiqueta da lavanderia pendurada ainda. Que hora gostosa, que delícia isso daqui. E Deus diz assim: não, filho, ainda não é a hora. E aí eu olho lá fora, para esse mundo podre, para esse mundo corroído, falo: Senhor, não é para esse mundo que eu quero voltar. Eu lembro da senhora White, quando ela passeou pelo céu, e o anjo tocou no ombro dela e disse assim: filha, é hora de voltar para casa. Ela disse: não, pelo amor de Deus, eu não quero voltar. Eu lembro de Pedro, quando estava no Monte da Transfiguração e presenciou, teve um vislumbre da volta de Jesus, Jesus em glória. Elias representando os que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, Moisés representando os mortos que ressuscitarão. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vamos descer. Pedro falou: não, Senhor, por favor, eu sei fazer tenda, eu faço uma tenda para o Senhor, eu faço uma tenda para Elias, eu faço uma tenda para Moisés. Jesus falou: Pedro, você não entendeu, Pedro. A gente tem que descer desse morro, porque lá fora ainda tem uma multidão dos meus filhos que precisam me conhecer. Filho,
a minha luz precisa brilhar. A sua luz precisa brilhar. Mais do que nunca nós precisamos testemunhar do amor de Jesus, para que as pessoas que ainda faltam finalmente sejam convertidas e que Cristo possa voltar. Que o Senhor nos conserve tão puros como agora, até o momento em que Ele voltar a essa terra. Mas a Bíblia diz mais, no verso 30, a Bíblia diz que eles cantaram um hino. E então saíram para o Monte das Oliveiras. Eu adoro essa cena. Eu amo imaginar Jesus cantando com os discípulos. Por isso eu quero convidar você para encher o pulmão agora. Para levar a sua mente para o céu, pensar nas mansões celestiais. Quando eu e você cantarmos Além do Rio 570, você vai botar a sua mente lá e vai dizer: Senhor, eu ainda estou com os pés aqui na terra, mas os meus olhos, o meu coração está todo ali. É lá que eu quero estar, eu quero cruzar aquele rio, eu quero estar do outro lado daquele rio. Vamos colocar o coração nas mansões celestiais. Vamos cantar da nossa esperança, da nossa certeza. Por favor, vamos nos levantar. Quanto tempo você gasta sonhando com aquelas mansões? Tenho já sonhado com aquelas moradas, que olho algum aqui não viu e nunca verá. Em beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Sabe o que vai ser mais bonito ali? Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou revermudar, vencer a vida. Enche o peito agora, diga com vontade. Além do rio existe um lugar pra mim. É meu e é seu. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com
Senhor Deus, as palavras que cantamos agora refletem o mais profundo desejo no nosso coração. Amém, Senhor. Esse mundo não presta. Eu não aguento mais ficar por aqui, Senhor. Eu preciso que o Senhor volte a essa terra. Não para satisfazer a minha vontade, mas para acabar com a maldade, para acabar com o pecado, acabar com a injustiça, com o sofrimento, com a dor. Porque eu preciso viver com pessoas que amo. Nós precisamos estar eternamente juntos, sem jamais precisarmos nos despedir uns dos outros. Senhor, como nós almejamos aquele dia, como nós almejamos aquele lar. Senhor, hoje nós lavamos os nossos pecados no Teu sangue. Amém, Senhor. Conserva-nos puro, conserva-nos salvos, conserva-nos seguros nas Tuas mãos. As profecias estão se cumprindo. É claro, é visível que o Senhor está às portas. Mas nós ainda precisamos cumprir a nossa parte, Senhor. Por favor, faça brilhar a Tua luz em nós. Amém, Senhor. Que quando voltarmos para casa, quando voltarmos para o trabalho segunda-feira, quando reencontrarmos os nossos amigos, que eles olhem para nós e vejam, tem alguma coisa diferente em você. Que o nosso rosto brilhe refletindo a Tua luz, a ponto deles olharem e dizerem, eu quero essa luz, eu preciso desse brilho em minha vida. Que nós sejamos portadores da Tua luz, Senhor. Que nós sejamos instrumentos Teus. E que logo, muito logo, nós possamos ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Obrigado, meu Deus, por esta cerimônia. Obrigado, meu Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos nossos pecados lavados e perdoados. Eu te louvo pelo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.